capítulo 3, versos 12 a 30. Juízes, capítulo 3, versos 12 a 30. Eu não farei a leitura do texto todo, porque é um texto longo. Então, nós faremos a leitura conforme a exposição for seguindo. Todavia, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta conforme for passando a exposição. Eu não aguentei ficar naquela igreja. Foram as palavras que ouvi recentemente de uma jovem que esfriou na fé por causa da igreja onde ela começara a frequentar. Ela me disse, com lágrimas nos olhos, eu esfriei, fui fraca, não consegui aguentar um culto cheio de brincadeiras. Não consegui aguentar a falta de reverência para com a palavra de Deus. A pessoa que estava dirigindo o culto parecia um apresentador de programa, querendo entreter o povo sem reverência nenhuma. O povo se dispersava, perdia a atenção rapidamente. As conversas na igreja eram carnais. E apesar da denominação ser boa, eu não aguentei e fui embora. O problema não é só isso. Eu fiquei decepcionado assim com o pastor daquela igreja, com os irmãos, com os líderes, mas eu fiquei decepcionada comigo. Eu não fui madura o suficiente para aguentar aquela igreja. Qual a importância de estudarmos um livro tão antigo como o livro dos Juízes? Eu acredito que o livro dos Juízes nos ajuda a enfrentar esses dilemas de desânimo com a igreja e com a sua carnalidade por vezes. O livro dos Juízes, irmãos, fala de como Deus constrói uma comunidade de adoradores numa época onde os próprios adoradores fazem o que acha mais reto aos seus próprios olhos. É o que nós encontramos nas páginas deste livro. A acusação de idolatria não é prioritariamente aos outros povos, mas ao povo de Deus. E eu deixo eu perguntar para você, você acha mesmo que quando nós lemos os erros, os equívocos, a idolatria do povo aqui em Juízes, você acha mesmo que nós vivemos em dias diferentes? Será que nós somos tão melhores do que este povo? Será que, olhe os líderes da igreja evangélica brasileira, qual é a sensação que nós temos? Ou me fale, ou melhor, pense acerca de líderes que caíram, que você conhece, que já foi fofoca nos corredores da igreja. Ou olhe para o mundo. Às vezes, até dentro da igreja, nós encontramos ouvidos surdos ao evangelho. Conversei com um homem ontem, ele disse, eu tenho 23 anos de igreja. E eu disse, que bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que Jesus veio ao mundo? E ele não soube me responder. Ele disse, com todas as palavras, eu não sei. Um povo que não conhece o seu Deus. Ou melhor, agora pare de olhar para os outros, olhe para si mesmo, para o seu coração. A cobiça que aí está, a inveja, a ganância, a ira, a falta de respeito. Às vezes, a somatória de todas essas coisas nos traz desânimo e fala, Deus não vai usar o povo dele aqui em Carvalho, porque eu estou aqui. E as coisas que eu olho por vezes me traz desânimo. Juízes é um bom livro para que você estude, a fim de entender como Deus continua fiel ao seu povo e consegue, no meio de um povo idólatra, carnal, transformá-lo para o louvor da sua glória. Há um sinal de esperança nesse livro, e é isso que nós veremos mais uma vez hoje. Nós estamos agora no segundo ciclo dos Juízes. Após a opressão do povo da Mesopotâmia, de Cusã-Risataim, o duplamente perverso, nós vamos agora ver a opressão moabita. Lembre-se, Cusã-Risataim, você vai ver aí no capítulo 3,
versos 7 a 11, a sua opressão durou 8 anos. Deus levantou Otiniel, no momento em que o povo se esquecera de Deus. E por meio de Otiniel, aquele povo experimentou 40 anos de paz. Agora, o texto vai nos dizer que o povo se esquece novamente do Senhor. Ele pratica o que é mal. E Deus, então, resolve disciplinar o seu povo mais uma vez, a fim de trazê-los à luz, a fim de que eles entendam a gravidade do seu pecado. E dessa vez, nós conheceremos Eglon, o rei moabita. Lembre-se, Moabe, aos descendentes de Moabe, a saber, os moabitas, descendem de um homem chamado Moabe, que foi filho de Ló com a sua filha mais velha. Portanto, Moabe é vizinho de Israel. Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, lembre-se que ele veio de longe. Agora, o cenário é outro. Eglon é vizinho do povo de Israel, ou seja, o perigo é maior. O povo que tinha um ancestral em comum estava ao lado de Israel. Lembre-se, Ló era sobrinho de Abraão. Portanto, os moabitas tinham um certo parentesco com o povo de Deus. Moabe, vocês têm estudado também pelas manhãs, o Pentateuco. Os moabitas, vocês sabem que foram grandes inimigos do povo de Deus. Você vai ver do Antigo Testamento até os profetas dizerem acerca da sua derrocada. Eles, de fato, foram uma pedra de sapato em Israel. E aqui, mais uma vez, eles aparecem a fim de subjugar o povo de Deus. Lembremos-nos, irmãos, Israel só vai passar por isso muitas vezes, porque fracassou grandemente em exterminar os seus inimigos. E aqui hoje, nós veremos como que a idolatria é uma grande tolice para o povo de Deus. Como que, por vezes, a idolatria invade os nossos arraiais e faz com que soframos grandemente diante do nosso pecado. Então, nós veremos isso em algumas cenas que o texto apresenta. Primeira cena, vejamos versos 12 a 14, a opressão moabita. O verso 12 diz o seguinte: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, o rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, primeiro, lembremos-nos que Israel cometeu o que era mal, e mal aqui, provavelmente, à luz do contexto do livro todo, é idolatria. Os ídolos daquela época, como os da nossa, eram extremamente tentadores. Eles dependiam da chuva para comer. E não tinha alta tecnologia como nós temos hoje. Então, quando Israel adentra Canaã, eles descobrem que aquele povo adorava ídolos da fertilidade, da proteção. E Israel pensou, poxa, eu não vou abandonar Yahvé, o Deus verdadeiro, mas vou colocar uma fezinha, como diz por aí, nos ídolos. E isso é mal diante de Deus, o texto vai dizer. Em seguida, o texto diz que Deus os coloca na mão de Eglon, o rei dos moabitas. É interessante notar que o texto aponta que Eglon não tinha poder suficiente para vencer Israel, a ponto de Deus ter que fortalecer Eglon. O texto diz, mas o Senhor deu poder a Eglon. Eglon significa bezerro. Estranho, né? Eu quero que você grave isso. Vai fazer todo sentido no final. Eglon significa bezerro. E o rei, chamado Bezerro, não tinha poder. E o próprio Deus fortaleceu o rei Eglon para subjugar o seu povo. Ou seja, Israel era bem mais forte que Eglon, mas por conta da idolatria, eles foram vencidos por um rei bem mais fraco. E a conquista moabita se dá de 3 formas. Os versos 13 e 14 vão nos dizer. Primeira forma, aliança. O rei Eglon, por ser fraco, fez uma aliança, verso 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas. E foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. 3 coisas. Primeiro, Eglon faz uma aliança com os amonitas, que eram parentes, também descendentes
de Ló, de Moabe. Ou seja, quando Eglon chama os moabitas para a guerra, ele quer um povo familiar para enfrentar Israel. Ele chama seu irmão Amon. A outra aliança que ele faz é com os amalequitas. Os amalequitas são descendentes de Esaú e conhecidos na Bíblia como pessoas extremamente malignas, sorrateiras. Os amalequitas são conhecidos também como um povo de saqueadores que vivia no sul de Canaã, no Neguebe. Moisés, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 e 18, vai dizer que o povo de Israel estava marchando no deserto e os amalequitas atacaram as suas costas e mataram os doentes e os fracos, porque eles eram traiçoeiros. Motivo este que Deus falou a Moisés que aniquilaria o povo amalequita. Qual é o problema disso tudo aqui, para o nosso contexto? Israel está aqui, Moabe aqui, Amon aqui, e os amalequitas no sul. À direita é o mar. Ou seja, Eglon foi perspicaz para cercar o povo de Israel, a fim de subjugá-lo. E o texto vai dizer que, além da aliança que Eglon faz, ele parte para a guerra e fere a Israel. O texto diz, e foi e feriu a Israel. A investida de Eglon foi um golpe brutal e fatal. O texto não dá muitos detalhes. Todavia, este verbo ferir é interessante. No contexto de guerra, você não fala, a Rússia feriu a Ucrânia. Não, a Rússia se apoderou, derrotou. Porque o narrador, usou o verbo ferir? É bem interessante que esse verbo aparece novamente, ou anteriormente, em Êxodo 2:11, quando Moisés vê um egípcio ferindo outro judeu, espancando-o até a morte. Então, o verbo ferir aqui é extremamente sangrento. A ideia é que Eglon bateu em Israel até o seu sangue jorrar. O povo de Deus sendo subjugado por alguém bem mais fraco. Além da aliança e do ataque, em terceiro ele conquista a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó. Por que ele escolheu essa cidade? Por duas razões. Primeiro, porque ali havia um oásis, uma fonte de água, bem famosa. E segundo, porque ali era um local muito estratégico para os ataques em Gerazim, em Jerusalém, em Hebrom. Ou seja, era um lugar com fonte de água e um lugar extremamente estratégico para dominar o restante de Israel e os outros povos. Eglon usou de inteligência, irmãos. E possivelmente, como o texto diz, capacitado por Deus. Tudo isso para mostrar a idolatria do povo, quão grave era. E o verso 14 termina dizendo que ele foi bem sucedido por 18 anos. E os filhos de Israel, verso 14, serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Olha que ironia. O povo serve a ídolos falsos, serve a ídolos estrangeiros, e, em contrapartida, Deus manda reis estrangeiros para que o povo os sirva. O que o texto está querendo nos dizer? O que o narrador quer nos ensinar logo de cara? Que a idolatria, meus irmãos, nos torna pessoas fracas. Às vezes você pode pensar, não, eu tenho um controle do que estou fazendo, eu sei. Eu sei que a pessoa com quem estou namorando não é para mim, mas eu creio que eu vou convertê-la. Ele só é um pouco agressivo. Ela só falta com respeito. Está tudo sob controle. Não, seminarista, meu filho fica o dia todo jogando videogame, mas está sob controle. Ele não lê a Bíblia, é verdade. Ele não me obedece toda vez. Ele até grita de vez em quando. Mas deixa eu te falar, está sob controle. Seminarista, a Bíblia não diz que beber é pecado. Diz que se embriagar é pecado. E fica tranquilo, porque eu sei o que eu faço. É verdade, eu estou entre amigos do trabalho, da academia e da faculdade. Mas eu sei o meu limite. Eu tenho controle. Apenas é uma garrafa com uma substância dentro. Você acha que isso vai me dominar?
São amizades ímpias, eu sei. Mas eu sei aonde estou pisando. Israel também pensava que sim. Israel estava diante de um inimigo fraquíssimo. E Deus mostrou que quando nós nos curvamos à idolatria, nós ficamos refém de inimigos fracos e tolos. É isso que o texto começa nos dizendo. Mas vejamos a chegada do libertador. Verso 15, o texto vai apresentar a chegada do libertador. Era uma época de dificuldade, 18 anos se passaram. Mais uma vez Israel em apuros, mais uma vez. Esse é costume que o livro dos Juízes é assim mesmo. Mas eles clamam ao Senhor. E aqui, irmãos, como eu já falei, aqui não é um clamor de arrependimento. Literalmente o texto é, e eles gritaram, e o Senhor ouviu. Eles sofreram as consequências dos seus pecados. E o Senhor bondosamente ouviu. O Senhor ouviu. E foi então que, por meio da sua infinita misericórdia, Deus enviou o libertador. Verso 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, ou gritaram, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Algumas características de Eude, o libertador, a quem Deus enviou aquele povo. Primeiro, o texto diz que ele era homem canhoto. E lembre-se, escrever naquela época era extremamente difícil, não era para todos. A pena, a madeira, a tinta, era algo raríssimo, papel e assim por diante. Então, quando o texto fala homem canhoto, ele está chamando a nossa atenção. E a pergunta é, o que isso significa? Há alguns estudiosos que interpretam que Eude é um coitado, um pobre coitado. Ih, canhoto, coitado. Naquela época, canhoto não era bem visto. Verdade, em alguns momentos na Bíblia toda, você vê a figura do canhoto como alguém fraco. Todavia, em Juízes é diferente. Juízes capítulo 20, verso 16, vai dizer que a tribo de Benjamim tinha 700 soldados canhotos. E eles poderiam atacar uma pedra e acertar um fio de cabelo. Já pensou nisso? Pegar um fio de cabelo e acertar uma pedra, jogar uma pedra e acertar? Pois é, era a habilidade que os filhos de Benjamim tinham. Então, quando nós lemos esse texto e lemos que ele era um homem canhoto, é melhor interpretarmos como ou ambidestro, ou alguém extremamente habilidoso com arma de guerra. Eude era alguém extremamente habilidoso, da tribo de Benjamim. É interessante que 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2, vai dizer que os parentes de Saul, que também era da tribo de Benjamim, tinham essa habilidade de guerrear com as duas mãos. Naquela época, isso era uma grande vantagem. Então, o texto mostra para nós que Eude era alguém certo, na hora certa, no momento certo. Era alguém extremamente habilidoso. E o texto continua dizendo que, além de ser escolhido por Deus, ele foi escolhido pelos homens. Diz assim o final, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eles estão sendo oprimidos por um rei há 18 anos. E de vez em vez tem que enviar tributos, ouro, comida, e assim, vestes. Eles escolhem Eude. Porque Eude é habilidoso, ele não vai deixar ninguém roubar o tributo que é para Eglon. E aqui, irmãos, nós temos uma grande lição do texto acerca de vocação. Deus escolhe pessoas, mas é necessário que a igreja reconheça a habilidade. Aqui o texto diz que Deus chamou Eude, mas o texto não diz que o Espírito Santo repousou em Eude como em Otiniel. Ou seja, não foi algo sobrenatural, ao ponto de, possivelmente, as pessoas reconhecerem Eude como juiz depois que tudo isso aconteceu. Então, primeiro, eles reconheceram quem era mais habilidoso para ir até Eglon, Eude. E Eude, então, nós aprenderemos, ele se vale da sua habilidade para servir a Deus onde Deus o colocou. Então, se aqui há pessoas que têm desejo de serem presbíteros, diáconos, ou até mesmo pastores, deixe-me falar uma coisa. É importante você desejar o episcopado, mas é mais importante
as pessoas reconhecerem as suas habilidades. É muito estranho a pessoa chegar e falar, eu quero ser um presbítero, mas ninguém nunca sugeriu que você tenha esse dom, essa habilidade. Ou um diácono, ou um pastor. Eu quero ser pastor, mas eu não consigo abrir a Bíblia e pregar. Não. É necessário que nós tenhamos habilidades, e essas habilidades sejam reconhecidas pelo povo de Deus. Para quê? No tempo certo, no momento de Deus, Ele nos use. É importante termos habilidade, vocação, mas é mais importante que nós tenhamos reconhecimento da igreja. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre diáconos e presbíteros, lá no capítulo 3, na primeira carta. Ele descreve o caráter do presbítero e do diácono, depois ele descreve habilidades. Habilidades estas que são reconhecíveis pela igreja. Dá para saber se a pessoa tem um trato com os mais necessitados. Dá para saber se a pessoa sabe abrir a Bíblia e edificar alguém. Dá para saber se a pessoa é boa no governo. É assim que nós aprendemos com esse texto. Mas o texto segue para a penúltima cena, dos versos 16 a 26. Nessa cena nós veremos a morte do opressor moabita. Eude, antes de sair para levar o tributo ao rei, ele se prepara secretamente e forja uma adaga de 2 gumes e esconde sobre o seu manto, amarrando na coxa direita, a fim de dificultar a revista. Nós vemos isso no verso de número 16. Diz assim, Eude fez para si um punhal de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados, do comprimento de um côvado, provavelmente 45 centímetros, e cingiu debaixo de suas vestes ao lado direito. Porque, normalmente, a maioria das pessoas colocavam facas do lado esquerdo, por conta de serem destros. Fica mais fácil de tirar. Ele não, por ser habilidoso, guerrear com as 2 mãos, ele coloca no lado direito para evitar revista. Então, aqui no verso 16, o narrador começa a mostrar o seguinte para nós. Eude vai entregar o tributo, mas ele quer mais do que isso. Ele quer entregar mais do que um tributo. Ele leva consigo uma adaga escondida. O texto não diz que ele recebeu uma revelação de Deus. Você não tem Deus aparecendo, um anjo do Senhor falando, Eude, faça uma adaga e esconda e leve a Eglon. Não, você não tem isso. Então, aqui você tem outra lição fantástica. Deus quer que nós usemos das nossas habilidades, aonde Ele nos colocou, para o louvor da sua glória. Irmãos, não precisamos de uma revelação especial para saber das nossas obrigações com aquilo que Deus deixou em nossas mãos. Eude é um homem que sabe da sua habilidade e sabe o momento certo de agir. E o texto continua descrevendo que Eude entrega o tributo a Eglon, um tirano obeso. Não é isso que o verso 17 diz? Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. A descrição de Eglon como um homem gordo, provavelmente é porque, por 18 anos, ele comeu às custas de Israel. Ele não queria mais ser um guerreiro. Lembre-se que reis naquela época eram guerreiros. Eglon agora está obeso, confiante no seu reinado, vivendo uma vida luxuosa com aquilo que roubara de Israel. E Eude vai, então, levar o tributo. A história continua dizendo que, após despedir o povo que com ele estava, Eude solicita uma audiência privativa com o rei. Versos 18 e 19. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ela. Vão embora. Porém, voltou ao ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. E o rei disse, cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíam de sua presença. Finalmente, Eude agiu com coragem e determinação. Agora, ele apelara ao rei para que tivesse um momento a sós com o rei. Lembre-se, o tributo já foi entregue. Só falta a adaga, que está bem guardada. Então, o rei diz para ele se calar,
fica só com Eude, e o texto segue dizendo: Eude, verso 20, entrou numa sala de verão que o rei tinha, só para si. Vem, Eude, vamos para uma sala privativa, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E a palavra Deus aqui pode ser traduzida como deuses também. Eglon não é um israelita convertido, lembre-se disso. Ele usa a palavra Deus como no genérico. E Eglon se levanta da cadeira, o texto diz, e Eglon se levantou da cadeira, verso 21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal ao lado direito e o encravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Algumas coisas aí. Eude, então, consegue uma audiência com o rei, consegue ficar de frente para ele e crava-lhe a sua adaga. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, o golpe de Eude atingiu uma principal artéria do corpo humano, chamado aorta. Eglon, o rei bezerro, morreu na hora. Os detalhes do verso 22 e do texto como um todo são curiosos. Primeiro, o nome do rei é bezerro. A palavra tributo é a mesma palavra para oferta em Levítico. O verbo levar, levou Eude o tributo, é o mesmo verbo que é usado para o sacerdote levando o sacrifício para ser queimado. E a palavra gordura também pode ser traduzida como miúdos, as mesmas palavras em Levítico quando se refere ao sacrifício de cordeiros e assim por diante. A pergunta é, por que o relato da morte de Eglon tem essa linguagem de sacrifício? O judeu que lesse isso vai falar, nossa, parece Levítico. A razão, provavelmente, irmãos, é porque o texto quer ressaltar mais uma vez que Eglon não era ninguém. Eglon era como se fosse um cordeiro para ser abatido. Ele era tão fraco como um bezerro nas mãos de um sacerdote. A qualquer momento podia morrer. E assim fez Eude, encravando-lhe a adaga. Após o assassinato, o texto diz que Eude foge. Ele passa por entre as imagens, ele passa pelo postigo. Postigo provavelmente é uma porta pequena que dá na latrina. Naquela época, o texto fala que eles foram para uma sala de verão. Alguns estudiosos reconstroem a cena da seguinte forma. Primeiro andar, você vai ter aí uma sala bem pequena, que é a latrina do andar superior da sala de verão. Então, Eude, sabiamente, ele tranca a porta principal por onde ele entrou e desce pela portinha da latrina e foge. E o texto continua mostrando a reação dos súditos daquele rei. Diz o verso 24 a seguir, tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida, está se aliviando o ventre na privada da sala do verão. Lembre-se, na sala de verão tinha uma portinha que era a latrina, o banheiro artesanal. E eles pensaram, nossa, o cheiro está estranho, provavelmente o rei está usando o trono, né? Ou melhor, a privada. E o texto continua dizendo, aborreceram-se de esperar, e como não se abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis o Senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. A morte do rei Eglon chega a ser cômica. Mas o que nós aprendemos sobre idolatria nesse ponto? Primeiro, nós já vimos que idolatria nos deixa fracos. À luz sobre as garras de reis tão fracos como Eglon. E agora nós vemos que a idolatria é uma tolice porque dá uma falsa sensação de segurança. Eu quero que vocês notem o verso 19 e o verso 26, vai dizer que Eude entra na sala e passa por imagens de escultura. Mata o rei e foge e passa por imagens de escultura.
na cultura moabita e cananeia, aonde tinha imagens de deuses, ali os reis estavam protegidos. Não estavam. Eude entrou e assassinou o rei, sem que aqueles deuses fizessem coisa alguma. E aqui nós aprendemos isso. A idolatria, meus irmãos, dá uma falsa sensação de segurança. Vou correr atrás do meu dinheiro. A igreja, depois. Porque tendo dinheiro, tendo uma boa faculdade, eu vou estar seguro. Engano. A qualquer momento, qualquer um de nós pode receber um diagnóstico. A qualquer momento, cada um de nós aqui pode estar diante de Deus amanhã, ou até mesmo hoje. Quantas pessoas acordaram pensando que iriam dormir, jantar com seus familiares, e não conseguiram? Eglon pensou que seria mais um dia comum. Eude viera trazer um recado, uma mensagem secreta. Talvez alguns vão interpretar que Eglon interpretou que fosse algum tipo de corrupção. Eude iria entregar alguns israelitas que estavam saindo da lei de Eglon. Outros vão dizer que provavelmente Eglon poderia exigir de Eude alguns favores. Se valer da sua fofoca. Ele estava seguro, mas a história mostra que ele estava enganado. E por fim, meus irmãos, a última cena. A libertação de Israel, dos versos 27 a 30. Após sua fuga bem-sucedida, Eude não hesitou em convocar seu povo para a ação. Verso 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. O rei moabita estava morto. Eude, então, viu que era a oportunidade de atacar. Quando a liderança cai, Eude, então, convoca os israelitas para a guerra. Eude, então, diante da multidão, profere as seguintes palavras, verso 28. E lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Veja, Eude não ganhou a batalha ainda, ele matou apenas o rei, mas ele fala como se a batalha já tivesse sido vencida. Deus entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Aqui você ainda vê no povo de Israel uma certa confiança em Deus. Daqui a pouco isso vai deixar de existir. Daqui a pouco você vai ver um Gideão falando, será que é isso mesmo? Você vai ver um Baraque dizendo, olha, não estou muito confiando em ti, Débora, se você não for comigo, eu não vou. Aqui você ainda vê essa confiança. E Eude, então, convoca o povo e o povo vai à guerra. E no verso 29, nós temos a vitória. Naquele tempo, feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Verso 30, assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. 10.000 moabitas caíram. O texto vai dizer que eles vão para o rio Jordão, os vales do Jordão. A ideia é que eles tomariam o Jordão para que eles não passassem para o outro lado, que era a terra dos moabitas. Eles não iriam voltar. Eles sofreriam pela opressão que haviam cometido 18 anos diante do povo de Israel. E é interessante que o texto fala que eles eram robustos e valentes. Eles eram os soldados, diferentemente do rei, eram fortes. Provavelmente porque estavam comendo às custas de Israel por 18 anos. E o texto termina que Moabe foi subjugado, e depois a terra ficou em paz 80 anos. Eude e os seus homens demonstraram uma persistência inabalável, diferentemente dos soldados moabitas. Aqui nós vimos como a idolatria é tola. O povo estava entregue a um rei completamente fracassado, fraco.
Nós vimos também que a idolatria é tolice, porque dá uma falsa sensação de segurança, como no caso de Eglon. Olha, as imagens estão aqui, vou sobreviver. Não. A espada, a adaga de Eude entrou do mesmo jeito e o matou. E é interessante, em última análise, sobre a tolice da idolatria, você vê que o povo se uniu. E o povo unido vence a batalha. Pergunta é, eles não poderiam ter se unido antes? Resposta? Poderia. Mas a idolatria tem o poder de nos dividir também. Por isso que o pecado deve ser tratado na igreja, meus irmãos. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Por isso que a idolatria é um mal. Finalizando, o que a gente pode aprender de forma mais clara diante dessa história? Uma palavrinha sobre vício, eu gostaria de dar para vocês nessa noite. Primeiro, sobre vício, as Escrituras nos permitem ampliar o conceito de idolatria para vício também. Tudo aquilo que você coloca sua afeição, amor excessivo, confiança, é pecaminoso. E os vícios estão nessa área. E é interessante que, às vezes, nós pensamos, não, o vício, onde está o vício? Está na lata de cerveja, está num filme que você assiste, e assim por diante. Nas coisas que você cobiça, como controle, isenção de dor. Eu não posso sofrer, nem meus filhos. Se você colocar isso acima de tudo, você vai cair em idolatria. O problema é que a idolatria não está estritamente nessas coisas, ou seja, fora de nós. A idolatria não está numa garrafa de bebida alcoólica. A idolatria está dentro de nós. É isso que o texto vai nos mostrar. E o propósito de nós cairmos sempre em idolatria é porque nós queremos nos servir dos ídolos. Isso é muito importante. Quando nós caímos em pecados, o que nós queremos? Usar álcool, droga, sexo, jogos, comida ou qualquer outra coisa como benefício próprio. Eu quero sentir boas coisas. Eu quero melhorar minha autoimagem. Eu quero me sentir mais elevado, eu quero me sentir feliz. Eu quero pegar um pecado, usá-lo para o meu benefício. Isso é idolatria. Era o que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel queria usar os ídolos da sua época para que a chuva caísse e assim por diante. Todavia, essa história nos mostra que os ídolos não cooperam conosco. Eles nos escravizam. Ao invés de você dominá-los, é eles que vão dominar você. Nós nos tornamos escravos dos ídolos e não o contrário. Deixa eu ilustrar com uma história. Um jovem começou a usar droga e eu aconselhei, lutei pela vida daquele jovem, Deus o sabe. E ele disse, está sob controle. Está tudo sob controle. O problema é que esse jovem foi usando cada vez mais, ao ponto dele entender que trabalhar no tráfico daria mais dinheiro para ele usar mais droga. E ele fez isso. Foi preso a primeira vez. Ficou 2 anos. Saiu, agora eu vou mudar. Não vou abandonar as drogas, mas eu vou mudar. Eu vou trabalhar e sustentar o meu vício. Mas ele viu que o trabalho não dá tanto dinheiro quanto ele imaginou para sustentar o vício. E ele volta para o tráfico. Foi preso novamente e está até hoje. E agora, neste ano, teve aquela famosa saidinha e ele saiu. E a primeira pessoa que ele queria ver, porque ele estava com tanta saudade, estava longe, era a avó dele. Nossa, aquela mulher cuidou daquele homem por muitos anos. Se sacrificou. E ela sempre dizia, o meu sonho é ver você um homem honesto e direito. Quando ele toca o interfone, atende o irmão dele. Ele fala, avó, tá aí? Sou eu, seu irmão. Abre o portão. Ele falou, não dá para eu abrir. Você não é bem-vindo aqui. O que aconteceu? Não, chama a avó. É a casa da avó. A avó morreu. A avó morreu. Quê? Como assim? Deixa eu descer. Então o irmão desce e é o primeiro a contar do falecimento da sua avó. Conversei com esse jovem recentemente
Ele olhou para mim e disse: o que essa vida me custou? Tudo começou com uma droga que para muitos não é nociva. Mas o que custou para esse homem? Ele voltou para o presídio e lá está. A minha palavra é que você não tem controle sobre a idolatria. Você acha que tem. Você acha que tem. Mas será que ela já não te dominou? Por fim, uma palavra sobre o fim dessa idolatria e dos idólatras. Eude usou uma espada, uma adaga, de 2 gumes. O que nós temos para lutar diante do mal, contra tudo que nós vemos aí na televisão e assim por diante, na sociedade? A palavra de Deus diz que nós temos também uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. O que nós temos, irmãos, para oferecer para pessoas que caem em idolatria? A palavra de Deus. Como que você vai fugir da idolatria? Como que Deus vai arrancar isso do seu coração? Enquanto ainda é tempo. Com a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que penetra, o autor aos Hebreus vai dizer, até o profundo do nosso ser, revela quem nós somos e nos transforma por completo. A palavra de Deus tem esse poder. Todavia, mesmo com a palavra de Deus, eu temo que muitos aqui, ou às vezes poucos, espero eu, vão me ouvir. Isso pode acontecer com você também, crente. Pregar a palavra para alguém que você quer muito que se converta, mas isso não acontece. Mas aí você vai perguntar, Daniel, a espada de 2 gumes, por que não deu certo? Ela não é poderosa? Sim, ela é poderosa. Mas o último golpe não é você quem vai dar. Não foi Eude que deu. Não será o pastor, o seminarista ou presbítero. Aquelas pessoas que não abrirem mão da sua idolatria, que seguirem o caminho de Eglon e dos Moabitas, elas receberão o golpe final do grande juiz Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 16 vai dizer que quando João viu Cristo glorificado, ele viu como que uma espada de 2 gumes saindo pela sua boca para julgar as nações. Eude morreu, Eglon também. Mas todos, em toda a história, todos os idólatras de toda a história, um dia estarão diante deste juiz, que tem a espada nas suas mãos, para punir ímpios e separar os justos. A pergunta que eu quero te fazer, meu irmão e minha irmã, nesta noite: como você se encontrará com ele? Aqui é uma notícia triste para os ímpios, porque a palavra diz que, diante do juízo de Cristo, aquele que tem a espada de 2 gumes, os ímpios não prevalecerão, eles serão derrotados como Eglon. Veja, Eglon não teve tempo. Diante de Eude, ele cai. E a palavra de Deus diz que com o sopro da sua boca, Cristo derrotará todos os seus inimigos. E estes sofrerão por toda a eternidade, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A morte de Eglon por Eude aponta para esse juízo final. Mas e para nós crentes? Para nós crentes é um momento de consolo. Será um momento onde nós teremos as nossas lágrimas enxugadas e seremos libertos de uma vez por toda da opressão dos inimigos de Deus. Até lá, nós confiamos em Cristo. Seguimos com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, adorando o mesmo Deus dos nossos pais, Deus dos antigos, o Deus de Eude, o Deus dos apóstolos, o Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus. Amém.